Muito bem, vamos para a super revisão de cálculo 4 e misericórdia. Tem muita coisa e cada assunto ele é bem longo. Então vamos dar uma olhada no que é que a parte 1 a gente vai conseguir ver. Para a parte 1, o que é que eu tenho reservado? A gente olhar as equações de Cauchy-Euler, soluções em série de um ponto ordinário. Esse aqui, tipo esse nome doido que eu botei aí, era para ser soluções em séries de coeficientes, soluções em séries de equações, não sei o que, para coeficientes não polinomiais, tipo a abreviação do nome. Esse eu vou deixar para ver na outra aula, porque isso aqui toma muito tempo. A gente tem sistemas, não. Eu já esqueci o que era essa sigla, mas é alguma coisa. É soluções em série de equações para pontos singulares. É o SESP. Esse aqui a gente vai olhar. Esses dois tipos de série, equação de Cauchy-Euler. E aqui de resto a gente pode olhar a função de Bessel, que ela é bem curta, é bem rápida. E deixar sistemas de equações. E talvez essa aqui que é soluções em séries em torno de pontos ordinários. Com a função de a série de Taylor para aula 2, que ela toma bastante tempo. Enfim, eu quero primeiro essas aqui que eu disse, porque tem uns detalhes que eu quero com certeza comentar. Então vamos lá. Veja bem, equações de Cauchy-Euler. O que é que elas são? Essa ficha que eu elaborei ela é o seguinte, ela tem um formato típico da equação, tem os detalhes resolutivos e tem alguns bizus que eu coloquei junto aí para te ajudar. Vamos lá. O formato da equação de Cauchy-Euler é esse aqui, em que você vai ter cada potência de x acompanhando o número da respectiva ordem da derivada, certo? E ela vai ser igual, finalmente, a uma função f de x, que pode ser zero ou não. Aí isso daí vai caracterizar se ela vai ser homogênea ou não. E muito bem. O que é isso aqui que eu coloquei? E o que é isso aqui que eu coloquei também? Isso é um ferramentário adicional para você resolver. E tudo bisurado. Veja só. Tipicamente, a gente vai resolver equações de Euler-Cauchy desse tipo aqui. Alfa2, x2, segunda derivada, mais alfa1, x1, primeira derivada, mais o alfa0, y igual a zero. Tipicamente, o formato da função da equação de Cauchy-Euler vai ser essa daí. Só que o que aconteceria quando eu levasse a dificuldade para o grau e ordem 3 das minhas derivadas? Aí é que acontece, você não vai conseguir resolver facilmente só com o que está sendo posto aí na ficha de Williams. Você vai precisar de um ferramentário adicional. Lá tem exercícios, se não me engano, até ordem 4 ou é ordem 5 de derivada. Então, nunca que você iria conseguir resolver com um ferramentário tradicional. Essa série aqui, eu descobri ela quando eu fui testando alguns valores. Eu sei que uma das soluções que eu quero a solução da minha série nesse formato aqui. Ó. Ela tem que ser no formato y igual a x elevado a m, vezes uma constante. E aí, quando eu vou derivando tantas e tantas vezes, vão aparecendo certos termos aqui, que é daí que origina esses fatoriais que tem aqui na fórmula. Quando a gente for fazer os problemas que eu separei, isso aqui vai ficar muito claro para você. Mas, basicamente, esse ferramentário é o seguinte. Ela vai me gerar a equação auxiliar para encontrar essas raízes m1, m2, m3 até mn. E ela é muito fácil de utilizar. Esse n aqui, para onde a série vai correr, é de 0, que é o termo α0, até n, que é a ordem da derivada. E a nossa variável aqui é o m, então ele fica paradinho aqui e a gente iguala a zero para resolver as equações. Muito bem. Vamos lembrar também no ferramentário que a gente precisa para essas equações, que é o quê? A fórmula de Abel, com os wronskianos. Se eu tiver aqui uma equação não homogênea, eu preciso ter uma parte que é homogênea e outra parte que ela é
particular. Então, pela solução particular, eu vou usar isso aqui. E adjunto eu uso o fermentário da fórmula de Abel com os Wronskianos. Eu tenho aqui um Wronskiano para o caso geral. Aqui eu tenho os Wronskianos N, que é para cada um dos U's que eu andar. Esse ferramentário eu vou explicar também. Ele é muito útil de se empregar. Mas eu quero isso aqui. Bem, a depender da classificação das raízes, se elas forem diferentes e reais, você vai escrever nesse formato. Constante, x a primeira raiz, constante 2, x a segunda raiz. Se for de ordem 3, constante 3, x a terceira raiz, constante 4, x a quarta e por aí vai. Se elas forem iguais e reais, a gente adiciona esse termo ln de x. Esse termo ln de x, ele sai daqui da fórmula de Abel. Quando a gente fazia aquele integral de e elevado a menos p de x, que é o nosso fator integrante, dividido por y². Essa solução origina esse termo ln de x, quando eu resolvo. Por isso que eu adiciono esse fator multiplicativo. Tá, mas se eu tivesse mais raízes e muitas delas fossem iguais também. Aí você teria, por exemplo, um C3 e eu diria que todos eles aqui são iguais. Tem um M3 que é igual também. Seria C3 x a M3 ln ao quadrado de x. Mas para ficar mais fácil, eu vou dizer assim, ln de x, por fora aqui é o quadrado. Era igual a gente fazia quando eram as equações diferenciais de ordem 2, que a gente fazia assim. E elevado a, por exemplo, RT. E se o R fosse igual, a gente adicionava o quê? O T multiplicando. Aqui é o contrário. Ao invés da gente adicionar um T ou um X, a gente adiciona o LN. E aqui é o caso delas serem complexas. A gente vai utilizar o formato da exponencial complexa. E as mesmas duas regras daqui de cima, elas se aplicam para cá. Ou seja, se elas forem iguais, o que é muito improvável elas serem iguais, porque quando são complexas, normalmente elas vêm sempre em conjugados. Então, tipicamente, elas vão ser diferentes. E muito bem. O que diabos é isso aqui que eu botei? Isso aqui é o seguinte. Quando cair na fórmula de Abel para você mexer com os Wronskianos, muito provavelmente, se for uma equação não homogênea, você vai mexer com integrais desse tipo aqui. Eu fiz um vídeo especial só para ele. E para essa fórmula aqui de cima. Isso aqui é uma integral que você poderia resolver por integral por partes. Só que o problema é, a depender de quão alto for o n, mais difícil é de você fazer, mais longo é o processo. Ou seja, pela integral por partes, esse n aí do polinômio, ele vai me dizer quantas vezes eu vou ter que fazer integral por partes. Isso pode ser bem demorado. E, de um modo prático, eu tenho isso aqui. Isso aqui, não se assuste pelo formato. É bem fácil de resolver. É basicamente você pegar esse termo, colocar aqui e ir derivando e trocando o sinal dele consecutivamente até chegar em x elevado a zero. Isso é bem tranquilo de se fazer. Só uma observação aqui que eu não reparei quando eu estava elaborando isso aqui. Isso aqui não era para ser n. Esse cara aqui é para ser i, que a série está andando em i. Deixa eu só fazer essa rápida correção aqui. Isso aqui é i. O n ele fica fixo. Deixa eu só adicionar esse detalhe aqui para não me esquecer mais tarde. I. Beleza. Essa aqui é a parte mais fácil, mais parecida com o assunto passado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolvendo um problema e depois eu volto para continuar o assunto. Um exemplo da equação de Cauchy-Euler com essas partes mais difíceis é assim. Se não me engano, eu fiz um no outro vídeo, eu vou pegar outro aqui. Que ele é bem parecido desse tipo daí. Só que ele é mais simples, para compensar o tempo. Vamos lá. O problema ele é assim. Suponha que eu tenha a seguinte equação. Eu tenho x ao cubo, y na minha terceira derivada,
mais xy na primeira derivada menos y igual a zero. Bem, isso aqui já é um pouco mais complicado, porque eu tenho aí uma derivada terceira. Um jeito de resolver que você pode tentar é você supor que uma das soluções está no formato cx elevado a m. E fazendo as derivadas consecutivas, substituindo e procurando a resposta. É um jeito só que é muito demorado. Vamos usar a fórmula que eu encontrei. Ela é bem tranquila de usar, olha só. Ela é assim. Vai começar do zero, vai ir até a ordem da derivada, que vai multiplicar aqui os alfas i's, que eu conheço que são os coeficientes dos meus termos, na razão da variável m fatorial sobre m menos i fatorial. Isso tem que ser igual a zero. E como é que eu começo a série? Basicamente é alfa zero, m fatorial sobre m menos i, que vai ser zero fatorial, mais alfa 1 vezes m fatorial de novo, sobre o m menos i, m menos 1 fatorial, que é o da vez, e vai até a ordem 3 da derivada, então vou fazer até 3. Alfa 2 m fatorial sobre m menos 2 fatorial. E finalmente aqui, para encerrar, eu tenho alfa 3 m fatorial sobre m menos 3 fatorial. Isso tem que estar igual a zero. Pronto. Daqui é somente eu substituir os valores. O meu alfa 0 está aqui. Ele é 1. Meu alfa 1 é 1. Meu alfa 2 ele não está derivado de segunda. Então ele é 0. E o meu alfa 3 ele está aqui. Ele é 1. Então o alfa 0 ele é 1. Isso aqui é m fatorial por m fatorial. Dá 1. Então esse cara fica parado. Aqui vai dar m fatorial, m menos 1 fatorial. Ele dá somente o m. Então, alfa 1 é 1 também e dá só o m. Mas o alfa 2 ali, ele é 0. E esse cara aqui, ele seria o quê? M menos 1. Desse resultado aqui. Veja só. 0 vezes m vezes m menos 1. O próximo termo eu já sei qual é. Para alfa 3, que é 1. Ele é, só olhando por aqui, m menos 1, m menos 2, igual a 0. Pronto, daqui você vai obter a equação que vai te dar as respostas dos valores de m que vão ser os expoentes para x. Bem, simplificando tudo isso aqui, eu vou obter m ao cubo menos 3m quadrado mais 3m mais 1, menos 1 igual a 0. Tudo certo até aqui? Ô, Eduardo, Diga. uma dúvida. Hum, O primeiro termo ali, ele é o que se refere ao termo independente y, né? exatamente. O termo independente De não. boa. Ele se refere ao coeficiente de y na derivada zero, que é a própria função y. Hum. Aí o coeficiente dele é menos um, mas só que ele fica Ah, não. Isso aqui foi menos erro meu. É menos um. menos um. Ah, ok, É ok. menos um. Só foi erro meu. Porque realmente, esse menos um ele está aqui. Todo o resto aqui ele é algébrico. Só gera resultados algébricos aqui. Obrigado. Entendi. Valeu. E, pois bem, isso aqui é a equação cúbica completa. Como é que a gente resolve? E aí, alguma sugestão?
Pelo visto, não. É bem simples. A gente vai usar dois princípios. A gente vai utilizar, se não me engano, ele chama de Teorema de Diderot, que ele fala o seguinte: as candidatas que são raízes da equação são os divisores do α0 sobre o αn. Ou seja, se eu pegar o α0 e dividir por αn, eu quero todos os... Se não me engano, são todos os submúltiplos ou todos os divisores inteiros dele, ou racionais. No caso aqui, é mais ou menos 1. Porque se eu pegar menos 1 sobre 1, eu quero aqui todos os primos resultantes dessa razão aqui, ou todos os valores racionais candidatos. Então, é mais ou menos 1 as possíveis candidatas raízes dessa equação. Pode ser as duas? Talvez. Pode ser só uma? Pode. E a gente utiliza como auxiliar o dispositivo de Briot-Ruffini, que ele consiste basicamente no seguinte. Você vai pegar os coeficientes da equação e vai dispor eles assim. 1, menos 3, 3, menos 1. E você vai fazer essa pequena tabela. Aqui separado, você vai botar a raiz que você vai testar. Eu vou testar primeiro a raiz 1. E o que é que eu faço aqui no dispositivo de Briot-Ruffini? O primeiro coeficiente eu sempre baixo. E eu vou fazendo o seguinte. Por aqui eu vou multiplicar. E depois por aqui eu vou vir somando. Ou seja, 1 vezes 1 dá 1. Menos 3 aqui dá menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Mais 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 dá 0. Quando aqui dá 0, é porque essa raiz, essa candidata, ela é uma das raízes da equação. Então, uma das respostas é essa aqui. Como o polinômio ele não possui nenhum resquício da unidade imaginária, e eu encontrei aqui que isso aqui é uma candidata, eu tenho que ele pode ser a única raiz real ou eu tenho 3 raízes que elas são reais. E aí eu vou testar a outra. Só que tem um jeito bem mais fácil, que é o quê? Eu partir daqui. Quando eu pego o dispositivo de Briot-Ruffini e testo a raiz, ele me retorna um polinômio do grau abaixo. Se eu testei um polinômio de grau 3, ele me retorna um polinômio de grau 2. O que eu sei resolver? A saída disso aqui é x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Isso eu sei resolver com toda certeza. Muito bem. Aqui eu posso fazer por soma e produto. O produto ele dá 1, a soma ele dá 2. Me digam aí dois números que o produto dá 1 e a soma dá 2. Hein? 1 e 1. 1 e 1. São as respostas. Então, eu tenho aqui x igual a 1 ou x igual a 1. Acabou que todas as minhas raízes são 1, 1 e 1. Então, vamos lá. Eu tenho que dar a resposta dessa EDO agora. Essa EDO, a resposta dela vai ser dada assim. Y vai ser igual a uma constante C1 vezes x elevado a 1 mais C2 x elevado a 1 mais C3x elevado a 1. Temos um problema. Todas elas já são imediatamente combinação linear entre si. O que é que eu faço aqui? Quando acontece isso aqui? ln. Aplico ln. Aqui não tem, vem para cá. ln de x. E esse aqui fica o quê? É eu pegar esse aqui e aplicar ln de novo. Exatamente. ln ao quadrado de x. Pronto. Essa aqui é a resposta desse EDO. Utilizando aquela fórmula lá. Se eu precisar utilizar aquela outra fórmula lá que eu dei, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu tenho essa questão resolvida lá no outro vídeo. Não sei se é bom resolver aqui, porque ela é meio chata. Eu vou deixar você assistir outro vídeo que é melhor para a gente andar com o assunto. Porque aquela fórmula lá, adjunta, é o seguinte, para quem está aqui.
Ela é bem fácil. Quando eu tiver... Eu vou explicar o macete sem a fórmula, que é melhor. Quando eu tiver uma integral e de x, x elevado a n dx, eu fazia por integral por partes. O n me dizia quantas vezes eu ia fazer integral por partes. Isso é um processo bem demorado. Aqui, o macete é o seguinte. O resultado disso aqui é você pegar e elevado a x, botar em evidência e pegar o termo x a n. E aí, os próximos termos aqui dentro, eu vou trocar o sinal e derivar. Então, eu troco o sinal, derivo isso aqui, dá x, x a n menos 1. Troco o sinal, que vai dar n, n menos 1, x a n menos 2. E eu vou fazendo isso até chegar em x a 0, que multiplica um certo k, que vai ser possivelmente algum fatorial disso aqui. Ou seja, se eu der para você a seguinte integral, e elevado a x vezes x elevado a quinta. Isso aqui é somente eu fazer e elevado a x, botar x elevado a quinta e começar o processo de derivação. Eu troco o sinal e derivo, dá 5x a quarta. Eu vou trocar o sinal e derivar. Vai dar 20x ao cubo. Vou trocar o sinal e derivar. Menos 60x quadrado. Vou trocar o sinal e derivar. Dá mais 120x. Vou trocar o sinal e derivar. Sobra menos 120. Parei aqui. Pronto. Essa derivada, essa integral aqui é solucionada com esse método prático aqui. Se fosse por integral por partes, ele ia demorar um bom tempo. Muito bem. Esse aqui foi um exemplo de um grau de dificuldade mais elevado para as equações de Euler e Cauchy. Vamos voltar lá e vamos olhar o seguinte. Eu quero fazer uma discussão um pouco mais adentro dessa parte aqui de soluções em séries, porque com certeza teve uns buracos que vocês não sabem o significado. Soluções em série em torno de um ponto ordinário. Muito bem, eu quero saber do seguinte, o que é um ponto ordinário? Finalmente, o que é um ponto ordinário? É um ponto que é aplicável nas funções que multiplicam os y. Só isso que eu sei. Exatamente. Só que eu vou dar um adentro um pouquinho mais. Eu quero que você lembre do seguinte. Você lembra desse cara de uma situação que era assim? Deixa eu ver se a gravação tá vendo aqui. Zoom out. Eita. Isso é tremido. Você lembra de uma situação de limite que era assim? Qual é o resultado dessa expressão algébrica aqui? É dar 1 sobre x menos 1. Exatamente. Isso daí dá 1 sobre x mais 1. Opa. Não é assim não. Peraí. Na verdade é assim. X ao quadrado menos 1. É isso aqui que eu quero. Isso aqui me dá 1 sobre x mais 1. Certo? Porque isso aqui é a diferença dos quadrados. X menos 1 vezes x mais 1. Só que o que é que acontece? Eu quero que o meu limite x tenda a 1. Se eu fizer por substituição direta, isso aqui dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação. 1 a gente chama de ponto singular, porque é lá onde acontece uma singularidade, ou seja, ou lá não existe, ou melhor, ou a função cresce infinitamente para um lado, ou não está definida lá, isso a gente chama de ponto singular. Bem, se eu trocar aqui, e ao invés de botar para tender a 1, eu botar para tender a 2. Aqui já gera uma imagem. Vai ficar 2 menos 1 aqui em cima dá 1. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos 1 dá 3. Isso a gente chama de ponto ordinário. São pontos que a série ou a função está definidas lá. Ou seja, são pontos que geram imagens, que não geram determinações. O 1 do exemplo aqui, ele é um ponto singular. E depois eu vou dizer o que é que significa singular ordinário, o que é que significa singular
Como é o nome? É singular. Singular. Eu esqueci agora. Regular e irregular? Singular, regular e irregular. Eles têm um certo sentido aqui que não foi explícito. E eu vou dizer o que é. Só que é um pouquinho mais na frente. Muito bem. Pontos ordinários são aqueles que conseguem gerar imagens sem determinações. São os pontos que estão propriamente definidos na função ou na série. E vamos lá. As equações no formato desse daqui, eu acredito que ele não vai pegar problemas acima da segunda ordem da derivada. Mas o formato típico é esse aqui. Esse formato você já conhece. Isso aqui, se f de x for zero, ela vai ser homogênea. Caso não, aí vai fazer uns arrodeios. E o preceito que a gente quer escrever, o formato da resposta tem que sair aqui, como uma série de potências. Normalmente, nesses problemas, 0 ele vai ser um ponto ordinário. Então, esse x0 a qual a série vai ficar em torno, ele some, fica só x a n. E quando eu falo que a série está em torno de um ponto ordinário, significa o seguinte. Eu tenho aqui o domínio da minha série nos reais, e esse ponto P aqui, a minha série e seu raio de convergência vai estar em torno dele. Então, isso significa que eu vou inspecionar a minha série como se isso aqui fosse o centro, que é um ponto arbitrário que eu escolho. Normalmente é 0 para facilitar as contas. Então, todo o estudo da minha série para verificar sua convergência é em torno desse ponto aqui. E daí é que vem a história do raio de convergência. Quando a função está definida, a série está definida em todos os reais, o raio de convergência é infinito. Ou seja, qualquer lugar que eu tomar na reta real, e posso estender ele para toda e qualquer posição dele. Então, o raio de convergência eu digo que é infinito. Quando eu tenho um ponto singular, o meu raio de convergência é a menor distância possível entre as singularidades, tomada em algum lugar. Se eu tivesse, por exemplo, o par de singularidade menos 1 e 1, o meu menor raio de convergência possível e que ele conseguisse e que fosse em torno de 0 seria aqui. Ele teria de ser 1. Se eu quisesse inspecionar aqui o raio de convergência desses caras aqui, em torno deles, precisaria ser 0. Muito bem. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa para te dizer o seguinte. Os pontos ordinários e singulares, a sua união resulta ou nos reais ou nos complexos, a depender de que domínio eu estou trabalhando. E a intersecção deles é o conjunto vazio. Ou seja, esses dois unidos representam o meu universo que eu estou trabalhando. E eles são exclusivos entre si. Nenhum elemento singular está no conjunto ordinário e nenhum elemento ordinário está no conjunto de singulares. E muito bem. A gente chama de ordinário também se a gente classificar aqui P e Q, elas são analíticas. Quando a gente diz que são analíticas, é porque geram para a gente expressões algébricas e que se até passar naquele ponto, tem valor determinado. E a gente chama de singular aqui se P ou Q, pelo menos uma das duas, não for analítica. Ou seja, pode até resultar numa expressão algébrica, mas se eu passasse por aquele ponto me retornasse uma determinação, eu chamaria de singular. E esse aqui é o raio de convergência, a distância de um ponto ordinário que eu queira tomar, como o 0, por exemplo, até um ponto singular que eu queira. Tem dois métodos que eu posso resolver as séries. E cada um deles tem umas certas consequências. Eu costumava resolver por aqui. Esse segundo. Williams, ele tem um jeito de resolver por esse primeiro. Nós dois conseguimos resultar em séries corretas que são soluções. E nas mesmas equações de recorrência. Só que acontece. Esse primeiro aqui, ele é preferível pelo seguinte. Quando eu faço primeiro prever os mesmos expoentes na série e depois ajustar o índice, que é o K, acontece que a série ela anda para frente e se distancia mais dos termos, dos coeficientes que sejam nulos. Ou seja, eu tenho uma menor probabilidade do resto da minha série ela ser uma série nula. Esse método daqui que eu costumava fazer, ele resolvia do mesmo jeito, me trazia uma equação válida. Só tinha um defeito. A série ela andava para trás. Ou seja, na equação de recorrência eu me aproximava mais dessas constantes nulas. E tinha maior chance
de eu acarretar numa série que seja nula. Eu procurei evitar isso aqui e o método que eu vou fazer para resolver é aqui. E para resolver, a gente utiliza aqui a equação de recorrência. Muito bem. Vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar um que é um pouco mais atípico. Deixa eu ver aqui a lista de séries. Vou tentar pegar um que não seja tão cabuloso. Esse aqui é a lista de Euler-Cauchy. Eu tenho atividade. Isso aqui é o quê? Isso aqui é Bessel. Esse aqui achei, séries. É bem chato de fazer. Eu vou tentar pegar um aqui que é mais curtinho, porque eu quero evitar o trabalho algébrico. Ou eu invento um aqui mesmo. Ok. Essa aqui já é um pouquinho mais curta. Eu vou só fazer uma pequena modificação nela. É o seguinte. Eu vou ter aqui, para resolver por série de potências, segunda derivada, menos 1 mais x que multiplica a função igual a x. Normalmente, a gente resolveria com isso aqui igual a zero. Só que eu quero explicar o que é isso aqui. E se aparecer, eu vou te dizer como é que você vai resolver. Bem, eu vou tomar como implícito que vocês já sabem todo o procedimento algébrico e chato de se fazer aqui. Que você sabe que a função tem que sair nesse formato, de 0 até n, c de n, cadê c de n, x elevado a n. Em que 0 é um ponto ordinário, porque ele me gera imagem. Na verdade, eu tenho todos os pontos aqui do meu domínio são ordinários pelo seguinte. Tanto o meu dito P quanto o meu dito Q, eles são analíticos. O P aqui, que seria quem acompanha a primeira derivada, é 0. O Q aqui, ele é 1 mais x. Isso aqui a gente chama de analítico. O que é algo não analítico? Quando eu tiver uma expressão desse tipo aqui. Não analítico seria isso aqui, 0 sobre 0. Ou uma constante sobre 0. Isso aqui é não analítico. Quando a gente quer dizer analítico é se até mesmo se eu substituísse qualquer valor de x ou x específico aqui no P ou no Q, eu resultaria em algum valor. Se, por exemplo, o meu Q de x fosse 1 sobre x ao quadrado, e o ponto que eu quero fazer a série em torno dele fosse 0, isso aqui me retornaria uma indeterminação. Aí eu diria sim, é não analítica. Que seria não analítica e um ponto singular. Muito bem. Eu vou considerar que você já sabe quais são os resultados disso aqui, quando eu derivar. Muito bem, eu vou só substituir as devidas séries derivadas aqui. Aqui eu teria o seguinte. Somatório de 2 a n de cn, n menos 1, botar assim, n menos 1, n menos 1, c de n, x a n menos 2, que é para esse caso a derivada segunda. Menos, aqui eu vou fazer direto. É a primeira função, então é somatório de 0 a n, c de n, x a n, mais o x. É a mesma coisa isso aqui, só que com x adicionado. 0 a n, c de n, e em seguida eu ponho x elevado a n mais 1. Esse 1 aqui, ele vem do x que está multiplicando. E bem, isso aqui tudo tem que ser igual a x. Esse x vai ficar paradinho aqui por enquanto. Eu vou dizer o que é que eu vou fazer com ele. E vamos lá. Qual é a diferença daqueles dois métodos que eu tinha citado? O jeito que eu resolvia era assim. Eu primeiro fazia o ajuste do k e depois eu andava e botava alguns termos da série para fora. O que é que acontece de ruim aqui? Eu me aproximava mais da equação de recorrência puxar os termos nulos. Aqui, o que é que eu faço? Eu vou prever os coeficientes, eu vou prever os expoentes. Como assim? Minha série começa em 2. Aqui, o primeiro expoente a sair é 0. Minha série aqui começa em 0, o primeiro expoente a sair aqui é 0. Minha série aqui começa em 0, o primeiro expoente a sair aqui, com n, é 1. Eu não tenho os mesmos expoentes para a série.
Então, eu vou ter que colocar um termo daqui para fora e outro termo daqui para fora. Porque a série vai começar o quê? Com o expoente 1, que é o maior daqui. Então, esse método de prever os expoentes faz isso. Eu vou tirar um termo daqui e um termo daqui. Para que, quando as séries eu começar a expandir, isso aqui me dê 1, isso aqui também me dê 1. E depois eu ajusto o K. Muito bem. Aqui eu vou botar um termo para fora. O primeiro termo que vai sair daqui é C2 vezes 2 vezes 1. Tem dois CNs aqui, né? Isso eu não reparei. Vou tirar esse cara aqui e passar aquele somatório para frente, que é melhor. Aqui é somatório de 2 a infinito. Aqui é infinito, não é n, é infinito. Beleza. Primeiro termo a botar para fora aqui, eu disse era 2 vezes 2 vezes 1, C2, e aqui x a 0. E o termo que eu vou botar aqui para fora para andar para ficar 1 é C1x. E agora eu tenho duas séries resultantes que são o seguinte. Eu tenho que sempre atualizar o índice quando eu faço isso. Então, se eu andei um termo aqui, aqui saiu de 2, foi para 3. Até infinito. n menos 1, c de n, x a n menos 2. E daí, menos, essa série eu botei um termo para fora também, vai ser somatório de 1 a infinito, c de n, xn. E essa última aqui eu não mexi, vai ficar aqui. Vai ser somatório de 0 a infinito, c de n, x de n mais 1, igual a x. Bem, eu vou olhar agora os meus expoentes para ver o que aconteceu. Quando eu começar aqui a andar na série, eu vou ter expoente 1. 3 menos 1 menos 2 dá 1. Quando eu andar aqui vai começar com 1, aqui vai começar com 1. Pronto. Estão todos previamente ajustados. Agora eu vou mexer no K. Qual vai ser o K dessa série aqui? Me digam aí, por favor. N menos N-2. 2. N menos 2. Eu olho para o expoente. Então, esse K vai ser N menos 2. O N a ser substituído vai ser K soma 2. Qual vai ser o K para essa expressão aqui? N. Somente N, eu olho para o expoente. E esse aqui, quem vai ser o K? N mais 1. Exatamente, N mais 1. E, portanto, N ele vira K menos 1. E agora eu vou fazendo o ajuste. Esses aqui eu vou deixar paradinhos. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 2C2 menos C1x mais... E presta atenção, isso aqui é crucial para você entender. Quando eu estou declarando que K vai ser N menos 2, esse cara aqui ele entra na conta. Ou seja, 3 menos 2, se eu estou trocando a série para cá, isso aqui agora vai começar de 1 a infinito. Quem é o meu N? É K mais 2. Quem é N menos 1? É K mais 1. C de K mais 2, x a K. Essa série fechou. Como eu sei que eu vou ajustar todo mundo para dentro do mesmo somatório, eu vou deixar ele aqui. E aí eu continuo. Menos, olho lá para cima. K vai começar de 1. 1 já está aqui. Beleza. E aqui eu vou ter o quê? CKXK. CKXAK. Mais, aí eu olho para cá. N aqui entrou 0. 0 mais 1 dá 1. Então, somatório de 1 a infinito, que é o que está lá na frente, é esse cara aqui, que eu sei que está ajustado, e eu só boto quem está lá dentro. E é C de K menos 1, x a K, igual a x, que é esse cara aqui que eu modifiquei. Muito bem, eu já estou a meio passo de resolver esse problema. O que é que está me faltando? Falta só eu juntar todo mundo aqui e ver o que é que dá para colocar em evidência. Vamos mexer no seguinte.
Eu vou deixar esses caras aqui de novo, paradinhos. E aqui eu vou botar em evidência o que der para colocar. Pelo visto, não tem nada. Eu vou deixar mais ou menos parado. Exceto o seguinte. Eu vou botar o XAK logo em evidência e fazer isso aqui. Vou deixar os CKs aqui no começo para eu conseguir enxergar melhor quando for preparar a equação de recorrência. C de K mais 2. Opa. K soma 2. K soma 1. Menos CK. Mais CK menos 1. Igual a X. Pronto. Muito bem. Prestem atenção no seguinte. Aqui, se fosse 0, você ia igualar esses caras aqui a 0 e esse termo aqui todo a 0. Só que o que é que está acontecendo? Você vai fazer uma expressão minuciosa que é o seguinte. Esse cara é o x a 1. E eu posso entender que depois dele vem. Como é uma solução no formato de série, eu consigo enxergar o seguinte. Eu posso enxergar que isso aqui seja 0, x ao quadrado, mais 0, x ao cubo, e por aí segue. Claro, tem aqui o 0, que é a constante. E eu vou fazer isso. Só que, preste atenção. Eu tenho aqui o termo x a 0, eu tenho aqui o termo x a 1 que eu coloquei para fora. Desse cara aqui. E o próximo termo que sai dessa série aqui é x a 1. Então, eu vou primeiro colocar esse cara para fora para eu conseguir trabalhar com esse aqui. Por que é que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar. Então, eu vou fazer esse trabalho chato de só repetir as coisas. 2c2 menos c1x mais x a primeira, que vai multiplicar aqui. C3. 1 mais 2 dá 3. 1 mais 1 dá 2. Então, dá vezes 6. E aqui, menos CK, que é menos C1. Mais CK menos 1, que é C0. E aqui eu vou repetir a série que eu tinha lá em cima. Para facilitar a vida, eu vou só copiar. Isso tudo aqui. Deixa aqui. Copia e agora cola. Querer isso aqui. Isso tudo é igual a x. Muito bem. Eu estou olhando, trabalhando com isso aqui. Por que é que eu fiz isso? Princípio da igualdade de polinômios. Se eu estou dizendo que isso aqui é igual, é porque os respectivos termos e suas potências, os seus coeficientes são necessariamente iguais. Então, o que é que eu faço aqui? 2c2 é a constante e o termo independente. Então, eu tenho aqui que 2c2 ele é igual a 0. Porque eu não tenho aqui nenhuma constante do outro lado. 2c2 é igual a 0. O termo em x aqui, seu coeficiente é 1. Se a série fosse toda nula, cada parte dessa aqui seria 0. Mas como eu tenho aqui uma exceção, eu precisei andar com a série, porque eu tenho um termo em x a primeira que eu preciso verificar. Se fosse tudo a 0, você igualava tudo a 0. Mas como eu tenho essa exceção aqui que a gente pode prestar atenção, a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. O C2 ele é igual a 0. 2C2 é igual a 0. E o termo em x? Ele seria aqui, se eu colocar x em evidência nesse caso, seria 6c3 menos c1 mais c0 menos c1 seria igual a 0. Daqui eu teria o seguinte. C3 ele tem uma relação com C1 e C0. Ele seria aqui 2C1 menos C0 sobre 6. E aí eu marco essas duas relações, que eu vou utilizar na equação de recorrência. Beleza. E aí eu vou fazer aquele trabalho algébrico de substituir. E aí que tá. Veja só as menções. Eu sei quem é C3, sei quem é C2 e C1 e C0. Eu não sei do paradeiro deles. Então eu vou admitir que eles são duas constantes de valor não nulo. Bem, feitas essas determinações, eu vou procurar aqui minha equação de recorrência. A equação de recorrência
eu escrevo ela da seguinte forma. Eu coloco o termo de maior índice isolado, ou seja, CK mais 2, e todo o resto eu passo para o outro lado. Então aqui ficaria C de K menos C de K menos 1 dividido pelo que está multiplicando, K mais 2 vezes K mais 1. Pronto, essa aqui é a equação de recorrência. E ela começa para K maior ou igual a 1. Maior ou igual a 2, perdão. Por conta desse índice aqui que eu ajustei para essa situação. E daí eu vou desenvolvendo. E aí eu vou ter C4, C5, C6, C7, C8, C9 e por aí vai. Eu não estou muito interessado em calcular essas coisas não, porque vai dar um trabalho do cão. Isso é um trabalho algébrico que você vai ter que fazer. Então eu vou dispensar aqui para a gente não perder muito tempo. O formato ele vai sair do seguinte. Quando eu fizer aqui uma tabelinha de valores para K e CK e fazer as devidas substituições, eu vou estar gerando aqui os coeficientes da minha série. Então vai sair aqui o C0, o C1, o C2, o C3 e por aí vai. O formato da resposta tem que ser dado no seguinte. Ele tem que ser, no mínimo, uma combinação linear de duas séries. Ou seja, que seja uma constante C1. Não precisa ser necessariamente o C1 daqui de dentro. Então eu vou trocar o nome para uma constante que eu chame de K1 vezes a primeira série, que eu vou chamar dos termos AN, XAN, mais um K2 vezes a série dos termos BN, XAN. E, bem, como é que eu vou fazer isso daí? Com essas equações de recorrência aqui, você tem algumas relações que você vai colocar uma constante em função da outra. E aí você vai simplesmente botar em evidência quem tem essa constante e quem tem a outra. E escrever a resposta. Por exemplo, não é a resposta dessa equação que eu estou fazendo, mas é só um exemplo. Aparece muitas vezes misturados assim. C0 mais C1x mais C0 vezes 1 meio de x ao quadrado mais C1 1 quarto de x ao cubo e por aí segue. Quando você compor a série e ela aparecer assim, você vai escrever ela no formato da resposta, botando uma constante em evidência e colocando os termos que geram. E por aí vai. Somado com outra constante em evidência e seus termos que acompanham. Então, x mais 1 quarto de x ao cubo e por aí vai. Uma observação que ele pede para a prova é o seguinte. A resposta da série tem que ter no mínimo 3 termos. No mínimo 3 termos. E se for o caso de uma das séries ela for inteiramente nula, você coloca a resposta da seguinte forma. Você colocaria C1 e assim. 0x mais 0x quadrado mais 0x cubo e por aí vai. Porque se eu quero resolver em formato de série, mesmo que eu expresse o valor zero, eu vou expressar ele no formato de uma série nula. Então, caso uma delas dê tudo zero, você bota assim. Muito bem, essa parte é fudidamente chata. Infelizmente vai ter esse trabalho algébrico. Mas tudo certo até aqui, até mesmo para esse caso excepcional. Ok, tudo certo. Beleza. Bem, como todo mundo deve ter feito aquela gigante lista de Williams, eu tenho certeza que todo mundo sabe repetir o mesmo processo 17 vezes de fazer o problema de uma série. Muito bem, eu vou voltar aqui e agora a gente vai olhar o seguinte. Eu já mostrei isso aqui. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, que é soluções
em séries, soluções em séries para coeficientes não polinomiais em torno de pontos ordinários, que usa a série de Taylor. Isso aqui é meio chato. Eu quero focar nessa daqui, que utiliza o método de Frobenius, que é, deixa eu decifrar o que eu escrevi aqui, é soluções em séries em torno de pontos singulares. Muito bem, eu expliquei para vocês o que era a diferença entre um ponto ordinário e um singular. Os singulares ainda têm uma subclassificação, que é o seguinte: pontos singulares, que a gente chama de regulares, são aqueles que convergem. Ou seja, sabe aquele problema que eu disse de limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quadrado? Bem, quando x tender a 1, isso aqui deveria dar 0 sobre 0. Só que a resposta aqui, ela dá... um desses vai cortar e vai ficar aqui 1 sobre x mais 1. A caneta desligou? Não. 1 sobre x mais 1, que dá 1 meio. Ou seja, quando eu chamo de ponto singular, singular regular, significa que é aquele que não está definido no domínio, mas a série converge. Ela tem condições de convergir. E ela tem essas características aqui de as expressões P e Q, elas serem analíticas. Esse Pzinho e Qzinho aqui, eles são para a gente avaliar esse ponto em específico. Já as irregulares são aquelas que os pontos não estão definidos no domínio e a série também não converge. E quando for ponto singular irregular, não há o que fazer. A gente teria que apelar para outros métodos para resolver por meio de séries. Não há o que fazer para resolver com séries se for irregular. Muito bem. Esse aqui é o método de Frobenius. E o que é que ele faz? Ele é para pontos singulares. Quando a gente resolvia aqui em série em torno de ponto ordinário clássico, com essa abordagem aqui, era para pontos ordinários. Frobenius é para pontos singulares. O formato da equação é a mesma, sendo que a gente vai avaliar isso aqui, se ela for analítica ou não. E o método de Frobenius consiste no quê? Ele consiste em a gente fazer o mesmo desenvolvimento de série, só que adicionado aqui ao expoente um R. Esse R aqui, ele sai com alguns resultados. Por exemplo, se eu tiver que esses dois R's, um seja maior que o outro, a diferença deles não esteja nos inteiros positivos, ou seja, eu tiro os zeros negativos, só quero a parte positiva dos inteiros. Então, existem duas séries que elas são independentes e que elas são fáceis de achar. Se ele for pertencente aos inteiros positivos, vai acontecer o seguinte, vai ter duas séries, uma que eu consigo achar fácil, outra que eu não vou conseguir achar de maneira óbvia. E eu vou explicar o porquê. Porque é que uma eu acho tão fácil e a outra eu tenho que fazer essa gambiarra aqui. Isso aqui é a fórmula de Abel. E um detalhe meio infeliz que eu descobri. Williams ele disse o seguinte: quando você tiver um caso que cair assim, ele quer que você faça essa integral. Ele me disse, ele quer que você faça essa integral. Ou seja, você vai escrever alguns termos da série e integrar cada um para dar o resultado. Ele quer isso. Essa aqui é a equação indical, mas primeiro para cá. Esse caso aqui literalmente. Se a diferença dos R's for zero, ou seja, eles forem iguais, cai na mesma situação. E aqui é a equação que a gente chama de equação indical, que é para a gente determinar os R's logo de cara. Essa equação ela surge no meio do desenvolvimento da série. Só que para eu não precisar parar a série para fazer isso, eu vou procurar logo pela equação indical, que segue esse formato aqui. E deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Não, depois é Bessel. Vamos pegar um problema da série de Frobenius. Ela é uma série bem chata. Eu vou tentar pegar um curtinho. Deixa eu me procurar aqui.
Esse aqui, não, esse aqui é com Taylor. Esse aqui é com Frobenius. Eu quero a mais curta possível. Se tiver. Puxa. Não tem um problema aqui muito simplesinho. Ah, tem. Esse aqui por Frobenius é mais simples. E eu vou explicar esse caso que eu mencionei que o Williams quer. Quando eu vou ter que mandar o PDF, eu vou apagar isso aqui para ninguém se confundir. Muito bem. O problema com Frobenius é esse aqui. Ele é uma equação bem mais simples. Ele tem o formato x vezes y, duas linhas, mais y igual a zero. Bem, eu tenho que resolver por Frobenius. Logo de cara, como é que eu sei que isso aqui é por Frobenius e não pelo método tradicional de potências? Eu escrever no formato padrão de P e Q. Seria isso aqui. Sobre x igual a zero. Daqui eu teria o seguinte. Eu teria aqui o P grande de x. Ele seria zero. Q grande de x. Ele seria o 1 sobre x. Bem, como é que eu sei que isso aqui é por Frobenius? Porque tem um ponto que ele é singular. Zero é um ponto singular que gera uma indeterminação. Agora eu quero saber se ele é singular regular ou irregular. Ou seja, se ele na minha série ele tem um valor que converge ou não. E daí a gente vai verificar por aquelas equações. Muito bem, eu vou analisar pelo seguinte. O P pequeno de x, ele é x vezes P grande de x. Isso aqui vai dar x vezes zero, que dá zero. Ele é analítico. Ou seja, ele seria uma função f de x igual a zero, uma função constante. Ele não tem determinação. Então, ele é analítico. Em seguida, eu vou analisar o Q pequeno. O Q pequeno, ele já é igual a x ao quadrado. Na verdade, o jeito certo de fazer é assim. Era para eu ter escrito dessa forma aqui. É você fazer x menos x0, que é o ponto singular que eu estou analisando, vezes a expressão. Como esse ponto singular é zero, aqui se anula. E aqui ficaria x vezes zero, que dá zero. E é analítica, como eu tinha dito, analítica. Esse aqui do Q, ele é isso aqui. Eu tenho que escrever assim para ficar bem óbvio. X menos x0, que é o zero, ao quadrado, Q de x, que ele é 1 sobre x. Bem, esse aqui some e eu tenho que essa expressão aqui me resulta somente em x. Então, eu verifico, mesmo se eu passar por zero aqui, isso vai dar zero, me retorna um valor que ele é analítico. Logo de cara, analítico. Se eu tivesse, por exemplo, para Q 1 sobre x, e eu passasse por x igual a zero, me daria 1 sobre zero, que é a indeterminação. Aí não seria analítico. Ele seria singular e irregular. E aí essa série não teria o que fazer. Bem, como é que eu prossigo com Frobenius? Daquela forma. Eu vou dizer que a série tem que sair no formato somatório de 0 a infinito de x menos x0 n mais r vezes os coeficientes Cn. Eu, de novo, vou admitir que você já sabe como é que funcionam as derivadas e os índices aqui. E vou desenvolver com base nisso aqui. A primeira é x vezes a derivada segunda. Então, eu teria aqui somatório de 0 a infinito. Sim, o ponto singular aqui ele é zero, nesse caso. Mas voltando. Seria somatório de 0 a infinito de n mais r menos 1, vezes o Cn, vezes x
elevado a n mais r menos 1. Só um detalhe, em Frobenius esse índice aqui ele não anda, ele fica fixo. É sempre o zero. E esse menos 1 aqui é porque na derivada segunda eu vou derivar duas vezes, fica n mais r, na primeira derivada menos 1, na segunda derivada menos 2. Como tem esse x aqui multiplicando, então fica x, n mais r menos 2, mais 1. Aí surge o menos 1. E o próximo termo é a própria série em Frobenius, que é somatório de 0 a infinito de cnx a n mais r igual a 0. Bem, eu preciso fazer a reindexação. Eu preciso reajustar os termos. Eu vou primeiro botar esse xar em evidência, para conseguir visualizar melhor. Então, xar, e aí eu continuo. Somatório de 0 a infinito de n soma r menos 1, c de n, xan menos 1, mais somatório de 0 até n, até infinito. Deixa eu só corrigir aqui, somatório de 0 até infinito de cn x a n igual a 0. Bem, e agora eu vou começar a ajustar o meu K não. Eu vou andar com os termos da série para ver o que acontece. Muito bem. Se eu andar aqui e começar a série, a minha potência inicial é x a menos 1. Se eu andar aqui, a potência inicial é x a 0. Então eu tenho que andar um termo aqui e depois ajustar o K. Então eu faço x a r e ando um termo aqui. Se aqui é 0, r menos 1, C0 é R menos 1. R menos 1, x elevado a menos 1. Tem um caso à parte que eu vou dizer em relação a isso aqui, mas deixe-me terminar. Mais a própria série que eu estou falando aqui, n mais r menos 1, e cn a n menos 1. E como eu andei um termo, vai de 1 a infinito. E beleza. Eu escrevo a outra série ali. Somado a somatório de 0 a infinito. A câmera não está vendo aqui, o pessoal que está para gravar. 0 a infinito de cn x a n. Isso tudo igual a 0. Bem, aqui a série vai começar em x elevado a 0, x elevado a 0. Eu posso ajustar o k. Eu pergunto para você, quem é que vai ser o k dessa série aqui? N menos 1. Exatamente, é só olhar para o expoente. Então, n vai ser igual a k mais 1. E aqui o k vai ser o próprio n. Deixe-me só escrever. K vai ser igual a n. Bem, e tem o seguinte. Suponha que no desenvolvimento aqui de Frobenius, eu acabe com dois termos que multiplicam as expressões de R. Um seja x a menos 1 e outro que seja x a menos 2. Já aconteceu. E suponha que eu não soubesse nada da equação indical. Nunca soubesse que ele existisse. Teria uma expressão aqui com R aqui e aqui. Qual é que eu escolheria para conseguir achar os valores de R? Williams me disse que é sempre o que está acompanhando o x a menos 1. Esse aqui não é. Então, a equação indical ele vem exclusivamente desse cara aqui. E eu já sei aqui as raízes, 0 e menos 1. Mas eu vou fazer também pela equação indical por questões didáticas. Muito bem, agora a gente ajusta os termos da série. X elevado a r, e aí eu começo. Aqui é r menos 1, x a menos 1, mas como vai estar todo mundo agrupado, esse 1 vem para cá, fica o k. Então, somatório
de 0 a infinito. E eu vou substituindo k mais 1 mais r. E k mais 1 fica só r, porque corta com esse aqui. Aliás, fica k mais r. K mais r. E vamos ver aqui. Aqui vai dar um x a k e aqui x a k. Mais vezes c de k mais 1, que é desse cara aqui. K mais 1 mais c de k. E tudo isso aqui multiplicando por x elevado a k igual a 0. Pronto. Consegui terminar uma parte do problema. E aí é que vem a equação indical, para eu verificar os valores de r. A equação tem o seguinte formato. R que multiplica R menos 1, mais um cara chamado A0 que multiplica R, mais B0 igual a 0. Quem são esses dois? Esses dois, eles são o seguinte. O A0 a gente define como o limite para quando x ele vai tender, deixa eu ver aqui, como é que era a expressão disso aqui. Aqui. Ele é quando x tender a 0, que é o nosso ponto singular. X vezes a expressão P de x. O P lá em cima, onde é que ele está? P grande é 0. Vezes o P grande, que é o 0. É basicamente o P pequeno e o Q pequeno. Isso aqui dá 0. E o B0, ele é um limite, só que agora com o quê? Quando x tende a 0, x ao quadrado vezes o termo q. Quem era o q? O q está aqui, 1 sobre x. Vezes 1 sobre x. Isso aqui vai me dar 1 sobre o x, que quando tender a infinito, a 0, isso aqui vai dar 0. Então eu tenho a e b, 0. Eu vou ter aqui somente esse morre e esse morre. R que multiplica R menos 1, igual a 0. Então, daqui eu tenho que R ou é igual a 0, ou R é igual a 1. Eu quero que você guarde muito bem essa informação aqui, porque veja só. A diferença, o ΔR, considerando que um deles é maior, ela é 1. Isso aqui pertence aos inteiros positivos, não nulos positivos. Isso significa que o formato da minha resposta sai na forma de y igual a uma série que eu conheço, que seja c de n x a R1 mais n. E o segundo formato, ele vai sair daquele jeito, com a fórmula de Abel. Ou seja, y1 integral do meu fator integrante p de x dx sobre y1 ao quadrado. E por que a outra série sai nesse formato? A equação de recorrência vai responder isso daí. Vamos montar a equação de recorrência. Bem, se eu estou afirmando que tudo isso aqui é igual a 0, as condições para isso ser igual a 0 ou é quando R é igual a 0 ou quando é igual a 1. Isso nunca é 0. Isso nunca é 0. E isso nunca é 0 também. Então, esse cara aqui que tem que ser 0. Na equação de recorrência, eu boto isolado o meu coeficiente de maior índice, que é o k mais 1, igual. E todo o resto eu boto para o outro lado. Que vai ser igual a menos c de k dividido por k mais 1 mais r, k mais r. Deixe-me ver só uma coisa aqui. Exatamente. E muito bem. Prestem atenção numa coisa. Da onde é que a série vai começar?
E aí, essa série aqui, de onde sai a equação de recorrência, vai começar de onde? De que índice? Tem que começar em K Começa igual de a zero. 0. K igual a 0. Vamos fazer para o caso que o meu R vai ser igual a 0. Qual é o primeiro termo? Seria C1 igual a menos C0. O K ele é 0. Mais 1. O R é 0. O K é 0 e o R é 0. Onde é que está o problema? Onde é que está o defeito? Que vai dar menos C0 sobre o quê? Divisão por 0. Isso aqui é indeterminado. Anula o termo. Por isso que uma série eu consigo descobrir para um valor de R, a outra não. A outra eu tenho que usar o artifício da fórmula de Abel. Ou seja, eu só consigo achar nesse caso para o R1. O R2, que é o 0, que ele é sempre menor, eu não consigo, tem sempre a indeterminação no meio. Então, eu vou procurar para R1. Eu não vou fazer o desenvolvimento dos termos, nem a pau. Mas, só adiantando, esse problema aqui está resolvido e é um dos da ficha. Então, esse aqui já está vetado, para R igual a 0. Eu vou resolver para R igual a 1. R igual a 1, fazendo alguns termos aqui para cá, eu acho o seguinte. Eu tenho aqui K, C de K. Já está tudo calculado. Eu só vou me preocupar em escrever. Minha série, de novo dizendo, ela começa aqui de 0. Então, o primeiro valor de K é 0. 0, 1, 2. Acho que até aqui está bom. Eu já tenho 3 termos que são suficientes. O primeiro termo aqui de resposta que eu tenho, que é o C1, ele é menos C0 sobre 2. É só um detalhe. Nunca se foi mencionado nada por aqui sobre C0. C0 aqui, ele bem que poderia ser 0. Ser o valor 0. Só que eu vou sempre procurar evitar a resposta óbvia. Porque se eu olhar para essa equação aqui, esse é DO, se eu disser que a resposta é y igual a 0, isso aqui é uma resposta que a gente chama de solução óbvia. Ora, claro que é. Só que o que é que me serve uma função y igual a 0? Não serve de nada. Essa resposta eu vou sempre evitar. Então é por isso que eu sempre procuro evitar que todas as constantes elas sejam 0. Pelo menos uma delas que tenha algum valor não nulo. Então, voltando aqui, o C1 vai ser esse valor. O C2 ele vai ser igual a C0 sobre 6 vezes 2. E para o C3, que é o K igual a 2, eu tenho menos C0 sobre 12 vezes 6 vezes 2. Eu não sei qual é o termo geral aqui. Não sei se dá para determinar. Bem, para cá eu vou escrever o seguinte. Em Frobenius, o formato tem que sair na seguinte estrutura. Y igual a x a r e a série com os termos que você encontrou. Porque isso aqui vem lá do princípio que eu falei. Eu quero a minha equação nesse formato. Esse x a r está aqui para fora, mas é isso aqui. Ele sai daqui. Então, é o x a r que eu estou estudando. No meu caso aqui, é o x elevado a 1. E eu boto aqui os termos da minha série. Ou seja, o C0 ele nunca foi mencionado, fica aqui. O C1 está aqui, é menos C0 sobre 2 vezes x. Quem é o C2? O C2 é C0 sobre 6 vezes 2, menos, e por aí vai, né? Reticências, 3 pontos. Menos o C0, x ao quadrado aqui. X ao quadrado, menos C0 sobre 12 vezes 6 vezes 2, x ao cubo, e segue. Bem, essa é a primeira resposta. Eu não vou me preocupar em encontrar o termo geral. Deve ser... eu não sei, deve ser alguma coisa relacionada com potências de 2 ou os múltiplos de 6. Próximo termo eu não faço a menor ideia de qual seja, mas 3 termos é o suficiente. A segunda resposta eu vou usar a fórmula de Abel. Y vai ser igual a y1, que é esse cara que eu achei, na integral de e a menos
o P grande de x dx sobre y1 ao quadrado dx. Esse é o fator integrante, vou procurar ele. Quem é o P de x? Px na minha série, ele é 0. Então, meu y2 aqui, esse y2, ele vai ser a minha primeira série, que eu vou deixar implícita por enquanto, vezes a integral de e elevado à integral de 0 de x sobre y ao quadrado dx. Bem, isso aqui vai me dar aqui y1 vezes a integral de e elevado a 0 sobre y2 ao quadrado. y1 ao quadrado. É que essa integral do E ele ignora a constante, né? Ele ignora a constante. A gente não coloca não. É como se já tivesse predefinido, sabe? Lá de trás. Isso vem lá do... Sim. A gente estava aprendendo. A gente ignora para evitar complicações. Porque tudo que a gente já está fazendo é bem difícil já. Muito bem. E elevado a 0 é 1. Então, olha só. Eu vou ter aqui que meu y2, ele vai ser... Oh, droga. y2, eu disse, ele vai ser a minha integral desse cara aqui. Bem, isso é bem chato, porque eu tenho uma série por dentro e por fora, eu estou integrando em x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou literalmente pegar essas contas aqui e fazer. Não tem jeito. Que é o que o Williams quer. Você botar pelo menos 3 termos dessa porcaria aqui. Bem, eu não faço a mínima ideia como é que eu faria isso. Talvez seria assim. Eu não consigo fazer substituição. Na verdade, calma, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma pensada. Eu vou olhar para isso aqui. Elevar ao quadrado acho que não daria certo, tá ligado? De jeito nenhum. Acho que ele só pede pra tu colocar ali, substituir, tá ligado? É exatamente. Porque E tipo, aqui... pra simplificar a fração não tem como, tá ligado? Não tem como. Daqui eu não tenho condições, eu não tenho ferramentário suficiente para resolver, não. Então vai ficar desse jeito aqui mesmo. Vai ficar x1 e a série dele, menos c0 sobre 2x, mais... já tem 3 termos aqui, né? Tem 4, na verdade. c0, x quadrado sobre 6 vezes 2. E na integral dessa mesma coisa aqui, x a primeira, vou botar aqui que é para o pessoal da gravação ver, que tem meu rosto em algum lugar por aí. C0 menos C0 sobre 2 vezes x, mais... Opa, faltou o seguinte. Eu acho que ele vai ser bem rigoroso e considerar isso aqui, ó. Prestem atenção de botar um mais e umas reticências junto. C0 sobre 6 vezes 2, x ao quadrado, e por aí vai, elevado a menos 2 dx. Aqui não tem mais saída. E essa aqui é a solução 2, essa aqui é a solução 1, por Frobenius. Bem, esse aqui é o caso que tem um ponto que ele é... Ou melhor, que um dos R's você não permite fazer pela equação de recorrência, porque dá uma indeterminação. Aí por isso a gente recorre para essa maldita fórmula de Abel. Bem, tudo certo até aqui nessa parte. Acho que sim.
E a última parte que eu quero olhar é a fórmula de Bessel. Não vamos deduzir ela, pelo amor de Deus. Vamos só inspecionar ela no seguinte. Bem, para quem estava na aula, viu a tortura que era para deduzir essa bendita fórmula, que utiliza a função gama e seus parâmetros, etc. Bem, o formato da função de Bessel vai sair disso aqui. O que a gente tem que prestar atenção é na estrutura. Não, esse aqui não é nem o J, não era nem para estar aqui. Isso é só um traço. A estrutura é essa aqui. Ela vai enganar muito por parecer uma equação de Euler-Cauchy, por causa disso e disso. Mas o termo da função com y, ele vai ter uma diferença de 2 quadrados. Um deles vai ser x ao quadrado e o outro vai ser uma constante. Independente de ser bonitinho, tipo um nono, ou sei lá, um quarto, pode ser até, sei lá, raiz de 5. Independente disso, eu vou olhar para cá. Ela vai se parecer com a equação de Euler-Cauchy, mas eu preciso prestar atenção nessa diferença dos quadrados que acompanha a função. E dispensando toda a dedução chata que se faz sobre a equação de Bessel para chegar lá, isso eu vou deixar para quem tiver visto a aula, eu tenho que chegar na solução nesse formato aqui, que segue esse formato clássico aqui. O que é que acontece? Esse v quadrado aqui, ele pode admitir 2 valores. Ou seja, suponha que esse v ao quadrado, ele é um certo valor k. Portanto, v, ele assume mais ou menos k. E para isso, eu vou ter aqui na fórmula de Bessel, toda essa estrutura aqui que ela se repete, isso tudo aqui, só que o que é que vai mudar? Ou eu vou botar mais v ou menos v, a depender aqui. Ou seja, existe a primeira função que é para mais v, a outra que é para menos v, e basta que eu substitua. E tem o seguinte, Ian estava me perguntando de onde é que vem um bendito 2m, acho que era isso aqui. Deixa eu ver se eu pego o arquivo lá para te mostrar. Não, é o 2 elevado a v. A v. Eu não sei o que é, mano. Eu meio que sei de onde é que ele surge, eu já percebi o que é que ele é. Aqui, equações de Bessel. Pronto, para você encontrar a equação de Bessel, você vai fazer tudo isso aqui com a função de Frobenius até chegar no que a gente vai dar uma bizuiada nisso aqui. O termo C0 e esse 2 elevado a v. É o seguinte. Essa aqui que eu tenho à minha esquerda é a equação de recorrência dos termos da função de Bessel. Eu preciso definir um valor arbitrário para C0. Bem, C0, para eu conseguir me livrar desse produtório aqui de 1 mais V, 2 mais V, M mais V, eu vou substituir ele pela função gama. E o que é que acontece? C0 é literalmente uma constante. Eu posso trocar ele por qualquer coisa que me convenha. Esse 2 elevado a V também é uma constante. O que é que eu pressuponho? Ele não teria nada de específico assim. Para você dizer, ele não vem de nenhuma outra parte da fórmula, nenhuma outra parte da dedução. Ele talvez venha do seguinte, acho que um resultado prático que Bessel fez quando estava deduzindo essas coisas aqui. Porque Bessel, quando ele estava procurando essas coisas, ele estava trabalhando com molas. Ele estava estudando casos que se chamam oscilações amortecidas. E talvez, convenientemente, esse V seria para algum artifício de cálculo, algum artifício matemático que facilitasse a vida dele lá quando estivesse fazendo. E, como eu disse, ele não tem nada de especial, não tem nada de vindo de alguma dedução prévia dessa fórmula. É somente a gente colocar aí porque serve, né? Como C0 é uma constante, ele meio que serve. Não tem nada de especial assim, é somente arbitrado mesmo. E bem, a fórmula de Bessel tem que sair nessa geringonça aqui. Uma para mais V, outra para menos V. E é basicamente isso. Quando a gente identificar o formato de uma equação de Bessel, é só a gente escrever nesse formato. E é só substituir o valor de V. Um do mais, um do menos.
Não tem segredo não. Porque toda a parte de cálculo já foi deduzida para isso daí. Graças a Deus. Muito bem. Já gravamos aí não sei quanto tempo. 1h25. Pensava que tinha mais. Mas e aí? Tem alguma dúvida, algum problema aí não mencionado? Aparentemente de boa. Por favor, se manifestem. Ó, a Luz estava aqui, eu nem percebi. Caralho, quanto de gente tem aqui? Mas e aí, tem alguma acusação, algum inquérito, algum BO contra mim ou contra as equações? Eu cheguei depois, mas até então, do que eu vi, tudo ok, mano. Se tu mandar esse PDF aí, fica melhor Com ainda. certeza. É 10 garantido. Porra, Ian, é a nota que eu preciso, velho. Faz isso não. É aquela parte de série de Taylor eu vou deixar para amanhã, porque ela é muito mais longa. E aqui eu já peguei boa parte das partes compridas. Amanhã Show. pega sistema de equações também. Amanhã é Acha? sistema de equações, tem que ter. Beleza. Show de bola. Ó, meus palpites para a prova são os seguintes. Com certeza, com toda certeza, vai ter uma equação de Euler-Cauchy. Toda suada. Oi? Como eu estava dizendo, com certeza vai ter uma equação de Euler-Cauchy. Talvez uma solução em série ou de ponto ordinário dessa aqui normal de potência ou de Frobenius. Eu não boto fé que ele vá colocar uma dessa daqui de série de Taylor. Mas, porra, se botar, fudeu. É amassar minhas expectativas. Mesmo. É porque varia muito, né? Teve ano que ele só pediu equação de recorrência, tá ligado? Isso, varia. Bem, pode ou ter de ponto singular normal, ou pode ter ou de Frobenius ou de potências normais. Bessel, muito improvável ter, porque é muito fácil. Muito improvável deve ter. Sistema de equações vai ter com certeza, não tem como escapar. Mas assim, se cair função de série de Taylor que não seja com uma função composta para eu derivar, porque a da aula que a gente estava fazendo no exercício lá, de quinta, tinha uma função que era e elevado a menos x quadrado. Isso aqui, quando eu derivasse, ficaria menos 2x e a x ao quadrado. Isso aqui já dá regra do produto misturado com composta. Vai dar um trabalho do cão para fazer. E deu realmente. Então, se tiver de série de Taylor, que seja uma função que ela não seja composta, por favor. Que é muito, muito chato, muito trabalhoso. Mas, enfim. Por hoje a gente termina. E foi até bem mais rápido do que eu pressuponho. Essa aula foi boa, pelo menos. Eu achei tão rápido para um assunto tão longo. Chamando todos os automóveis. 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 Beleza, legal. Eu só tenho receio de uma coisa. Se o William chegar pra tu e perguntar de onde é que tu tirasse essa fórmula aqui, diz que fui eu que achei, porque eu mostrei isso aqui pra ele, ele disse, essa fórmula existe nos livros. Se tiver uma equação de Euler-Cauchy que seja maior que de segunda ordem. Ele disse e confirmou pra mim, isso aqui tem livro, etc. E essa outra porra aqui que eu achei, que é pra você desenvolver integral de x a n é de x,
método prático. Você diz que usou um método prático, que aprendeu com Cleto. Mas beleza. Por hoje, essa série, o episódio 1 acabou.